Agora que as diferentes formas de entalpia já foram revisadas e temos condições de avaliá-las, já estamos preparados para o desenvolvimento de balanços térmicos para processos de interesse na siderurgia. O estabelecimento de balanço térmico se baseia na primeira lei da termodinâmica, que estabelece o princípio de conservação de energia. No caso particular do balanço térmico, estamos preocupados com a energia térmica. Apesar dos balanços térmicos poderem ser extremamente simples, é sempre importante procurar seguir uma sistemática padronizada para estabelecê-lo. Aqui veremos inicialmente, antes dos exemplos de aplicações de balanços térmicos, qual que é a metodologia que é sugerida para o seu desenvolvimento. O primeiro ponto é sempre ter em mente, de uma forma clara, qual que é o objetivo do desenvolvimento do balanço térmico, ou seja, qual que é a incógnita, qual que é o parâmetro que estamos desejando avaliar. Isso é fundamental porque o equacionamento todo do balanço térmico vai ser em função desta incógnita. Depois de definido o objetivo para o desenvolvimento do balanço térmico, a próxima etapa será a definição do sistema. Sistema é uma porção do universo na qual nós focaremos a nossa atenção para o desenvolvimento do balanço. A sua definição tem relação direta com o objetivo que foi estabelecido na etapa anterior. Esse sistema pode ser tão pequeno quanto uma chama, como pode ser um reator, como um alto-forno, um convertedor BOF, podendo ser até um país. Após a definição do sistema, é importante também que escolhamos uma temperatura de referência. Isso seria o equivalente ao nível do mar que utilizamos para a medição das altitudes das cidades. A escolha dessa temperatura de referência ela não afeta o resultado final do balanço térmico, mas pode afetar a quantidade de cálculos que deveremos fazer. A escolha mais habitual é o 298 Kelvin, mas em algumas situações particulares que teremos oportunidade de examinar mais à frente, há escolhas mais convenientes. Se no sistema que selecionamos para o desenvolvimento do balanço térmico estiverem ocorrendo reações químicas, a próxima etapa seria a escolha dessas reações. A palavra é esta mesma, a escolha, uma vez que estamos lidando com funções de estado, desde que respeitemos as mesmas condições iniciais e finais, o caminho que escolhemos para sair de um estado inicial e alcançar o estado final não vai afetar a variação de entalpia entre esses dois estados. O cuidado que temos que ter é que a entalpia das reações ela deve ser calculada na temperatura de referência e não numa suposta temperatura em que ela estaria ocorrendo no reator. Uma vez definido o objetivo, o sistema, a temperatura de referência e escolhidas as reações a serem consideradas, já estamos em condição de listar as entradas de calor, que são as transformações exotérmicas, e as saídas de calor, que são as transformações endotérmicas. A partir dessa listagem, essas diferentes entalpias poderão ser finalmente avaliadas, e a última etapa em qualquer balanço térmico consiste em igualar as entradas e saídas de calor. Uma alternativa seria somar todas as parcelas tanto de entrada quanto de saída, considerando como as etapas exotérmicas com sinal negativo e as endotérmicas com sinal positivo e igualar a zero. Isso é simplesmente uma representação do princípio de conservação de energia. Para começarmos as aplicações de balanço térmico, é proposto aqui um exemplo bastante simples, mas ao mesmo tempo um exemplo bastante relevante de grande aplicação prática na siderurgia. Neste caso, está sendo considerada uma panela contendo aço, 200 toneladas de aço, para efeito de simplificação. Esse aço está sendo considerado como ferro puro e ele está a 1900 Kelvin. Deseja-se resfriar esse aço até a temperatura de 1860 Kelvin através de sucata de aço no estado sólido. Novamente, para efeito de simplificação, essa sucata a ser adicionada será assumida como sendo constituída 100% de ferro e com a temperatura de 298 Kelvin. O que se deseja determinar aqui é a massa de sucata que deve ser adicionada para se conseguir esse resfriamento.
Neste exemplo, serão desprezadas as perdas térmicas que ocorrem durante a adição dessa sucata. Para constatarmos que a temperatura de referência não afeta o resultado, esse exemplo será resolvido usando duas temperaturas de referência, 298 e 1860 Kelvin. Procurando, então, seguir aquelas etapas que foram recomendadas anteriormente, o primeiro passo seria definir o objetivo. O objetivo do presente cálculo é determinar a massa de sucata a ser adicionada. O sistema a ser considerado é o aço contido na panela. Inicialmente, resolveremos esse exemplo com uma temperatura de referência de 298 Kelvin. Nesse caso, não há reações químicas ocorrendo, é apenas um processo de adição da sucata. Então, a partir dessas definições aqui, temos condições de fazer a listagem das entradas e saídas de calor, considerando essa temperatura de referência de 298 Kelvin. Sugiro que vocês pausem o vídeo nesse momento e procurem fazer essa listagem e conferir com o que vai ser apresentado a seguir. Esse diagrama esquemático, que eu considero bastante útil para definirmos as entradas e saídas de calor, temos aqui a linha relativa à temperatura de referência, que nesse caso é a temperatura de 298. Inicialmente, nós vamos pegar todos os materiais e trazê-los para essa temperatura de referência. Então, no início, temos aço líquido a 1900 Kelvin, nós vamos fazer o procedimento de resfriamento desse aço. Como já vimos anteriormente, o resfriamento ele libera calor da mesma forma que o aquecimento consome calor. Então, isso é uma etapa exotérmica que será considerada como uma entrada de calor. A sucata, por sua vez, ela está entrando na própria temperatura de referência, então ela não fornece nem consome calor. A dissolução, a mistura vai ocorrer na temperatura de referência e, finalmente, nós aqueceremos o aço inicial mais a sucata que foi adicionado da temperatura de referência, que é 298, até a temperatura de 1860 Kelvin. Então, com isso, nós temos as seguintes entradas e saídas de calor. A entrada de calor é o resfriamento do aço inicial, de 1900 até 298, e a saída de calor é o aquecimento do aço final, que vai ter uma massa equivalente às 200 toneladas iniciais, mais a massa de sucata que vai ser adicionada, de 298 até 1860 Kelvin. No desenvolvimento de balanços térmicos, eu procuro recomendar sempre se desenvolver o balanço de massa inicialmente. Nesse caso, o balanço de massa é bastante simples. Nós temos inicialmente a massa de aço que está contida na panela. Nós vamos determinar o número de mols de ferro contido nessas 200 toneladas de aço. O cálculo, como já foi visto anteriormente, 200 toneladas, multiplicamos por 10 a 6 para converter este valor para grama e dividimos pelo peso atômico do ferro em grama por mol. O resultado é cerca de 3.581.000 mols. A massa de sucata adicionada é a incógnita do problema, M. Foi definido M como sendo a massa de sucata em quilogramas. Então, para convertê-la para grama, nós multiplicamos por 10 a 3 e novamente dividimos pelo peso atômico do ferro. Nesse caso, o valor vai ser 17,905 vezes M, que é a massa de sucata em quilograma. E o número de mols de ferro no final equivale simplesmente à soma do que havia inicialmente na panela, mais o que foi adicionado através da sucata. Para procedermos aos cálculos das entradas e saídas de calor, será necessário utilizar uma expressão para a entalpia de aquecimento do ferro. Como as temperaturas estão envolvidas são superiores à temperatura de fusão do ferro, a expressão pertinente para cálculo da entalpia está apresentada aqui, foi extraída dos dados termodinâmicos. Eu recomendo que vocês verifiquem a validade dessa equação, o valor de temperatura em Kelvin e o resultado final sai em calorias por mol. Então, considerando a entrada de calor que foi listada antes, é o resfriamento do ferro que está contido na panela de 1900 até 298, este valor é calculado colocando a temperatura de 1900 e substituindo aqui tanto nesse termo quanto nesse termo quadrático. O resultado obtido é 18.615 calorias ou 18,615 quilocalorias por mol.
Multiplicamos então esse valor pelo número de mols inicial de ferro na panela e obtemos então o valor de entrada de calor que corresponde ao resfriamento do ferro de 1900 a 298. A saída de calor se refere ao aquecimento do ferro final, que combina tanto o ferro já existente na panela inicialmente, quanto a sucata que foi adicionada de 298 a 1860. A expressão para cálculo dessa parcela está especificada aqui. Temos que calcular o H1860 menos H298 e multiplicar pelo número de mols de ferro final que já foi definido no balanço de massa. Então, o valor da entalpia de aquecimento é 18,194 kcal por mol. Multiplicamos esse valor pelo número total de mols de ferro, que tem a parcela das 200 toneladas iniciais, mais o número de mols de ferro que foi fornecido pela sucata. Então, essa parcela vai ser igualada à parcela de entrada, e quando procedemos a essa igualdade, nós determinamos o valor da massa de sucata, que equivale a aproximadamente 4,6 toneladas. Para provar que a temperatura de referência não afeta o resultado final, o mesmo exemplo proposto anteriormente será resolvido agora adotando uma temperatura de referência de 1860 Kelvin. Usando o mesmo procedimento anterior, podemos construir esse diagrama esquemático, representando aqui a linha correspondente à temperatura de referência de 1860, e aí, nesse caso, o aço líquido vai ser resfriado de 1900 Kelvin até 1860. Resfriamento, como já vimos, representa uma etapa exotérmica, então vai ser uma entrada de calor. E o aquecimento da sucata de 298 até 1860 será uma etapa de consumo de calor, portanto, uma etapa endotérmica. Como o aço final vai sair a temperatura de 1860, não está associada a ele nenhuma entrada ou saída de calor. Estas diferentes parcelas serão avaliadas a seguir. A parcela de entrada de calor refere-se ao resfriamento do ferro que está contido inicialmente na panela, de 1900 até 1860. A expressão para calcular essa contribuição é apresentada aqui. Nós temos que calcular H1900 menos H1860 e multiplicar esse valor pelo número de mols de ferro na panela inicialmente. Essa parcela aqui é desmembrada em duas contribuições, onde fazemos a diferença de H1900 menos H298, que é subtraída da parcela de H1860 menos H298. Essas duas parcelas estão apresentadas aqui. Eu recomendo que vocês reproduzam esse cálculo para verificar a validade destes valores. Essa diferença, então, é multiplicada pelo número de mols de ferro contido inicialmente na panela, e o resultado está apresentado aqui, é cerca de 1.508.000 quilocalorias. A saída de calor se refere ao aquecimento da sucata, que foi adicionada de 298 até 1860. Este valor é calculado através dessa expressão, H1860 menos H298, vezes o número de mols de ferro contido na sucata. Então, a parcela de entalpia de aquecimento corresponde a 18,194 quilocalorias por mol, e o número de mols de ferro da sucata, como já foi calculado no balanço de massa, equivale a 17,9 m, onde m é a massa de sucata em quilogramas. Procedendo finalmente à igualdade da entrada e saída de calor, obtemos mais uma vez o valor de massa de sucata, que é equivalente àquela que foi obtida adotando a temperatura de referência de 298 Kelvin. A título de exemplo, eu recomendaria que vocês refizessem esse exemplo com outras temperaturas de referência, para verificar mais uma vez que o resultado final não será alterado em função dessa escolha.